já parou para pensar nos riscos que correm no trabalho? Certas profissões se destacam como mais perigosas, como é o caso de trabalhadoras e trabalhadores que exercem atividades na pecuária, em área rural e, pasmem, nos correios. Mas os números de acidentes e mortes entre técnicos de enfermagem, motoristas e ciclistas de entregas rápidas ainda chamam a atenção. Alguns estados apresentam uma média alta de acidentes, como é o caso de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Vamos ver agora na reportagem de Paulo Melo como o Ministério Público do Trabalho tem atuado para fiscalizar e prevenir esses acidentes. Enquanto você assiste essa reportagem, mais um acidente de trabalho pode acontecer no país. Para se ter uma ideia, somente no ano passado, quase 613 mil acidentes foram registrados, além de 2.538 óbitos no mercado de trabalho. Pois é, os dados preocupam especialistas e autoridades, principalmente pelo aumento da mortalidade que atingiu o recorde dos últimos 10 anos. Mas não para por aí. Dados atualizados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho revelam que de 2012 a 2022, pelo menos 6 milhões e 700 mil acidentes de trabalho e quase 26 mil mortes no emprego com carteira assinada foram comunicados ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Nós também temos um problema que está se tornando crônico e muito grave, que é a falta de fiscalização voltada, para a saúde e segurança, em razão de redução significativa dos quadros de fiscais e agentes de vigilância nos últimos anos. Mas eu acho que realmente um dos grandes entraves é realmente o cultural, porque, infelizmente, segurança e saúde acabam sendo desfavorecidas em detrimento de questões econômicas. E por parte do trabalhador, nem sempre é possível optar pela sua própria saúde e segurança quando tem à sua porta o fantasma do desemprego, a necessidade de trabalhar a qualquer custo para garantir a subsistência da sua família. Algumas profissões, inclusive, se destacam como as mais perigosas do ponto de vista de incidência desses acidentes. No mercado formal, nós temos a maior incidência recaindo sobre profissões como alimentadores de linha de produção, os motoristas de caminhão, faxineiros e serventes de obra. Em termos de frequência de notificação, se destacam os técnicos de enfermagem, em termos absolutos. O setor da saúde hospitalar, atendimento hospitalar, comércio varejista, administração pública, são setores econômicos que também contam com um grande número de notificações. Outros registros frequentes estão no comércio varejista de mercadorias, o transporte rodoviário de cargas e, principalmente, a construção de edifícios. Trabalhando como mestre de obras há quase 45 anos, seu Arnaldo sabe bem tudo o que já viu e presenciou neste segmento. No meu percurso de 78 para cá, que nós temos trabalhado em diversas obras, já vimos muito acidente acontecer em obra. Mas o questionamento é, por que isso acontece tanto? Nunca é um motivo só, especificamente. A gente sempre fala que é uma sucessão de erros, Seja colaborador que acabou cometendo um ato falho, seja as condições do ambiente de trabalho, seja uma análise de risco que não foi totalmente concluída da forma que deveria ser. Então, na investigação que a gente faz, a gente tem um relatório de investigação específico que se chama relatório de investigação de evento adverso, que esse evento pode ser classificado como acidente de trabalho ou não. Então, nesse relatório, a gente acaba conseguindo identificar qual foi o acidente meio, se houve ato inseguro ou não, se teve condição insegura, se o ambiente estava limpo, se estava organizado, tudo isso também gera acidente de trabalho. Então é uma série de fatores, não dá para dizer especificamente um único fator, são vários. A implementação das medidas de segurança é essencial para identificar perigos, avaliar consequências e controlar os riscos. É neste contexto que se destaca o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, já que contribui para a realização, baseada em evidências, deste que é um assunto essencial e urgente para se tratar a qualquer hora e em qualquer lugar.
Tem que ser ali, ó, tem que ser bem rígido mesmo, porque é como eu te falo, se você não tiver a atenção 100%, o acidente acontece. E em obra você sabe que acidente é questão de segundo para acontecer. E para nos aprofundarmos mais nesses dados apresentados na plataforma do Smart Lab de Saúde e Segurança no Trabalho, nós vamos conversar na nossa roda de conversa com a coordenadora nacional adjunta da CODEMAT, que é a Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente, do Trabalho e da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, procuradora Sirlene Luiza Zimmermann, e com o coordenador da Campanha Nacional de Prevenção de Acidente do Trabalho, auditor fiscal do trabalho, José Almeida Martins. Primeiramente, quero agradecê-los por participar dessa nossa roda de conversa. E aí, procuradora, eu começo com a senhora já perguntando. Nós vimos na reportagem do Paulo números altos, mas esses números são maiores, né? Por conta de uma subnotificação, isso é real? Com certeza, com certeza. Os números notificados em comunicações de acidentes do trabalho, eles em grande maioria representam acidentes do trabalho que nós chamamos de típicos. Aquele acidente que acontece, naquele momento o trabalhador se acidenta, acontece uma lesão pontual, mas nós não temos uma realidade notificada relacionada aos adoecimentos do trabalho. Essas situações em que a pessoa se expõe cotidianamente a algum agente de risco no meio ambiente de trabalho, adoece essa pessoa e depois a notificação não acontece. Muitas vezes ela até é demitida quando começa a ficar doente, faltar ao serviço, e a notificação ela não aparece nos números oficiais. Em 2022, a Organização Internacional do Trabalho e a Organização Mundial da Saúde publicaram um estudo tendo por base os anos de 2000 a 2016, um longo período. Esse estudo ele demonstrou que 81% das mortes relacionadas ao trabalho decorrem de doenças adquiridas no ambiente de trabalho. No Brasil, se nós pegarmos esses números de CATs, pouco mais de 2% das notificações são doenças relacionadas ao trabalho. Então, vejam, só por essa comparação nós já vemos que esses números, na realidade, são muito maiores. E, Almeida, quando a procuradora fala isso, me vem aqui à cabeça o formal e o informal. Quer dizer, se os números já são subnotificados, esses dados não são apresentados. E quando a gente fala da informalidade, então, o que acontece? Especificamente com relação a assim, formal e informal, a gente tem dentro do setor formal, já há, como a procuradora Sirlene acabou de falar, já há uma subnotificação muito grande, né, enorme. Eu tenho experiências de fiscalização que, assim, que comprovam que é só a pontinha mesmo do iceberg que está fora lá. Então, dentro do setor formal, há uma subnotificação. A questão é que, no Brasil, a gente tem muito trabalho informal. Se colocar que o setor de construção civil, mais de 42% dos trabalhadores são informais, e também se acidentam, né? Os funcionários públicos que não são seletistas, não são segurados do INSS, né? Então, aqueles autônomos profissionais, esse número certamente vai ser muito maior. E aí, quando a gente fala de profissionais que sofrem mais acidentes de trabalho, a gente vê ali, por exemplo, fala até do pessoal de saúde, mas aí a gente, quando vê na reportagem a obra, aquele trabalho ali daquela pessoa que às vezes está numa altura muito grande, a gente pensa, e aí, não seria esse o trabalhador que está mais vulnerável a sofrer um acidente de trabalho? Por que os números não mostram isso, procuradora? É justamente em função desse cenário de subnotificação. E o que é importante lembrar, quando a gente fala em prevenção, saúde e segurança no meio ambiente de trabalho, é que hoje nós temos uma situação consolidada em termos de legislação de que o responsável pelo meio ambiente do trabalho, ele é responsável pela saúde e segurança de todos os trabalhadores que estão naquele local. Por fornecer equipamentos de proteção, implementar medidas de proteção coletiva, não importa a natureza do vínculo. Mas na prática ainda não é isso que acontece. Muitas vezes a terceirização acontece, ou a contratação de um autônomo, de alguém na informalidade acontece, com esse objetivo de se livrar da responsabilidade. Mas na prática, em termos jurídicos, hoje, essa responsabilidade já está muito bem estabelecida. A gente viu ali na reportagem, naquele momento da obra, nós assistimos juntos essa reportagem, que o nosso telespectador acabou de assistir também, e eu vi que alguma coisa chamou a atenção de vocês. E aí, o que chamou a atenção foi a falta do uso de equipamento de segurança, quando eles falam da falta do uso de equipamento, ou um pouco
pouco de responsabilizar o empregado por não usar e sofrer um acidente. Eu notei ali, quando a gente estava assistindo, que alguma coisa incomodou e eu não quis perguntar antes para a gente poder perguntar essa nossa roda. O que incomodou exatamente ali? Eu me recordo que uma vez eu estava fiscalizando uma construção e estava lá para o 20º andar e quase caí, porque não tinha uma proteção contra quedas, né, na abertura de piso. E assim, eu vi na reportagem assim, olha, a pessoa tem que ficar 100% prestando atenção, ninguém consegue ficar 100% prestando atenção, né? Imagina, 8 horas por dia, 30 dias por mês e 365 por dia do ano, fora os feriados, na semana. Não, é impossível. Então, por isso que na engenharia de segurança você tem medidas alternativas. Proteção coletiva, você afasta o EPI para o último, né? Medidas administrativas e assim vai. Lembrando que tem algumas questões assim, ó, eu tenho que cuidar do meu ambiente de trabalho sabendo que a pessoa que está trabalhando ali é um ser humano. Sim. Como qualquer, né? Ele é um ser, não é uma máquina, é um ser humano. Então ele pode ter algumas atitudes e essas atitudes, elas são, como são planilhadas, elas têm que ser prevenidas. Por isso que eu adoto medidas. O trabalhador não é uma máquina, né? Então assim, a gente tem que antecipar os passos e adotar as medidas preventivas. E agora vem a parte da denúncia. Aonde o trabalhador, a trabalhadora pode fazer a denúncia se ela sentir que ele está sendo lesado, ou enfim, que não está tendo uma fiscalização, que os direitos do trabalhador e da trabalhadora não estão sendo vistos? Dentro do nosso site do Ministério, gov.br/trabalho, você vai abrir, você vai procurar as abas, tem algumas abas e tem uma aba lá, denúncias. Você pode abrir e é bem fácil, quando você abre, você vai abrir nas abas, ele já coloca lá, você vai direcionado, eu quero fazer trabalho infantil, você aperta lá e você faz. É preciso ter uma conta no gov.br, mas isso é uma questão também muito simples. E no Ministério Público do Trabalho nós recebemos as denúncias basicamente por 2 canais, né, eletrônicos. O site mpt.mp.br, denúncia, ou então o aplicativo MPT Pardal. Pode ser baixado no celular, você pode fazer a denúncia, anexando inclusive fotografia. Sempre a denúncia, quanto mais completa, com mais dados, mais informações, inclusive de localização, detalhes realmente, facilitam realmente depois o ato da fiscalização. Muito obrigada por essa roda de conversa. Fiquei com vontade de falar mais, a gente não tem tempo. Fica o convite para a gente poder falar um pouco mais.